Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Hoje eu tenho a satisfação de conversar sobre a água como um sujeito de direito. E para falar sobre esse tema muito importante, eu recebo Ita Porto. A Ita é coordenadora de projetos da Diaconia no Semiárido Nordestino. Ela é também engenheira agrônoma e mestranda em extensão rural pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ita, seja bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. Obrigada, Rodrigo. Um prazer muito grande poder participar pela primeira vez do podcast Radar Direitos Humanos, uma iniciativa da Diocese Anglicana de Brasília. E a diaconia se sente muito desafiada para discutir esse tema que é tão importante para a gente e acredito que vai ser uma conversa muito boa para a gente compartilhar. Excelente. Eu fiquei muito curioso, Ita, quando observei o tema que nós vamos conversar, água como sujeito de direito. E eu acho que a gente pode começar conversando, tentando compreender o acesso à água como um direito humano. É isso mesmo? O acesso à água é um direito humano? Pois é, essa é uma temática muito importante, né? A nossa organização, a Diaconia, ela trabalha com várias temáticas diferentes, né? Na perspectiva da promoção e defesa de direitos, né? Sobretudo baseado nos direitos humanos, né? A saúde, a alimentação, né? A segurança alimentar, a cultura, né? A economia, o meio ambiente, né? E a água, ela perpassa tudo isso, sobretudo no foco de nossa atuação no Nordeste brasileiro, né? A partir das pessoas, dos povos, né? Que se encontram em vulnerabilidade ambiental, social, e a gente vem pautando isso já há 56 anos, que é o tempo, né, de existência da nossa organização, que é formada, inclusive, por 11 denominações de igrejas diferentes, entre elas a Igreja Anglicana é uma das igrejas membros de diaconia. Então, esse tema da água é um tema muito precioso para a gente, porque ele atinge diretamente grande parte da população brasileira, né? Nós temos um recorte específico, né, de prioritário no Nordeste, mas quando você fala em água, ela é uma necessidade de todas as pessoas e também da natureza e dos animais, né, para a produção e também para a dessedentação animal. E quando a gente olha na perspectiva do direito, né, e olhando para todo o histórico de construção de políticas públicas de garantia de direitos, a gente não tem a água na nossa Constituição, infelizmente ainda, como um direito básico, né? Nós vamos ter outros direitos já garantidos, como direito à saúde, direito à educação, direito à alimentação, direito à vida, né? Direito à expressão, né? À comunicação, mas a água ela ainda não está na nossa Constituição como um direito básico, fundamental. Então, sobre isso, a gente tem aí um dever muito grande de trazer à tona esse debate, refletir com as pessoas sobre essa realidade e entender um pouco quais os caminhos para a gente garantir que a água também seja incluída nessa perspectiva do direito humano. Eita. E como é que a gente pode entender o domínio dos corpos hídricos, né, numa perspectiva de políticas públicas aqui no Brasil? O que a Constituição Federal aborda e apresenta acerca da Lei das Águas? Pois quando a gente olha para a água como um direito,
ela vai se comportar, a falta dela, ao menos, vai se comportar de formas diferentes, a depender do público que a gente tiver se referindo, né? Públicos, por exemplo, que estão em regiões que chove bastante, vai ter um grau de acesso à água diferenciado. Públicos que estão em regiões que não têm essa quantidade de chuva, né, suficiente para garantir os reservatórios hídricos, também vai ser atingido de forma diferente. E eu digo isso com muito cuidado, porque mesmo as pessoas, por exemplo, que se encontram numa região mais chuvosa, como o Amazonas, também têm uma dificuldade de acesso à água potável, né? A água está lá, mas não está totalmente disponível. Então, quando a gente olha para essa diversa realidade do nosso país, né, com várias características, né, climáticas, geográficas diferentes, quem está na metrópole, por exemplo, está ali pertinho do mar, tem várias possibilidades de reservatórios ao redor, mas não necessariamente significa que tem acesso a essa água. E a política pública no Brasil, ela vem justamente para tentar dar uma ordenança a tudo isso. Quando a gente olha lá para a Constituição Federal de 1988, a gente vê os vários direitos humanos básicos sendo garantidos. Mas também na própria Constituição diz que a água ela é de propriedade do Estado brasileiro, né, da União. E aí é sobre isso, sobre esse domínio da água, que o Estado brasileiro cria as normativas para poder gerenciar, fazer essa gestão dos recursos hídricos, né? Para isso foi criada a lei que é conhecida, como você mesmo colocou, como a Lei das Águas, né? A Lei 9.433. Essa lei, ela é recente, inclusive, ela é de janeiro de 97, e é ela que institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conhecido como SINGRE, né? Esse sistema todo, ele engloba aí vários mecanismos que têm essa intenção de regular o uso das águas, né, para duas finalidades básicas, né? Para o abastecimento humano, né? Matar a sede e fazer alimentos, né? Mas também o abastecimento de água para a criação animal, por exemplo, né, a dessedentação animal. E um outro grande eixo, né, dessas políticas são os conhecidos usos múltiplos das águas. E aí entra tudo, né, a água para produzir alimentos a partir de irrigação, água para ser usado em processos de beneficiamento, processamento de alimentos, né? E isso vira também uma realidade de disputa também, quando a gente olha o nosso modelo de desenvolvimento no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil, existe uma disputa por essa água para se produzir a partir de um modelo econômico que acaba também sendo injusto, né? A depender da forma como isso é gerenciado. Então, as políticas públicas, elas chegam para isso. E aí, quando é criada a Lei das Águas, lá em 97, né, nova, como eu comentei, ela começa a ser exercitada no país, né? E ela está vinculada dentro de um ministério, na verdade, 2 ministérios gerenciam, vou dizer assim, essa política nacional das águas, né? O Ministério do Meio Ambiente, lá, a partir de um organismo criado específico para isso, que é a ANA, Agência Nacional das Águas, que ela é dividida, essa gerência, entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Integração. E esse organismo, né, ele tem um organograma no âmbito nacional que faz com que a água seja olhada como mais prioridade. E o foco dessa gestão das águas está baseado no que a gente chama das bacias hidrográficas, né? O país inteiro é cheio de grandes rios, né, que formam todos os seus afluentes, né? Afluente e rio é a mesma coisa. E esses afluentes, eles criam os grandes rios que vão poder alimentar os grandes reservatórios, as hidrelétricas, por exemplo, para gerar energia, e tudo isso está dentro de uma grande
né, de bacias hidrográficas, né? E a lei, ela vem justamente para olhar para esse espaço como um espaço de monitoramento e controle, né? E se cria, então, os comitês de bacias hidrográficas, que é uma intenção dentro da política das águas de envolver 3 grandes públicos, né? Importantes públicos juntos, né? Que são o poder público, a sociedade civil e as pessoas que usam as águas, né? A categoria dos usuários e usuárias das águas. Então, quando une essas 3 categorias para pensar junto o gerenciamento dessa água nas grandes bacias, né? Para quem vai à água, aonde está faltando, mediar conflito, né, de acesso à água, é a lógica mais democrática que o país, né, o nosso país pensou, de entender uma política de gerenciamento de recursos hídricos. Tudo isso forma o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né, que é composto por esses espaços de controle. A Diaconia, por exemplo, ela integra um desses espaços de controle aqui no Nordeste, em 2 estados, né, no estado do Rio Grande do Norte e no estado de Pernambuco, que é onde eu estou agora. E nós integramos aqui a maior bacia, inclusive, né, hidrográfica do estado de Pernambuco, que ela é cortada por um rio muito famoso nacionalmente, inclusive o Rio Pajeú, né, talvez as pessoas vão lembrar da música do Luiz Gonzaga, quando ele fala lá o Riacho do Navio, que corre para o Pajeú, do Rio Pajeú vai desaguar no São Francisco, e o Rio São Francisco vai cair no meio do mar, né? Então, a música está falando exatamente de onde a gente está nesse momento, que é a maior bacia hidrográfica do estado de Pernambuco, e que tem os seus desafios também, e alimenta um outro grande rio, conhecido como o Rio da Integração no Brasil. É o único rio, inclusive, brasileiro, genuinamente brasileiro, que é o Rio São Francisco, que ele sai lá de Minas Gerais, passa pela Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e vai desaguar no mar. Esse, inclusive, é um rio conhecido como o Rio Nilo brasileiro, né? Tem sua grande importância aí para a geração de segurança hídrica, mas também para a geração de energia e desenvolvimento, porque a maior parte da produção agrícola ela também vem da dependência dessas águas. Então, a política toda ela é pensada nessa perspectiva, mas só que ela também tem seus desafios, né? O uso da água ele não está igual para todas as pessoas. Como eu falei, o modelo econômico ele é injusto, né, do ponto de vista do acesso à água. Então, tem muitas pessoas que têm a necessidade da água, mas não têm o acesso à água, e quando passa a ter o acesso à água, é a partir de um custo que, às vezes, elas não têm condições de arcar. Inclusive, o próprio debate da cobrança do uso da água é um debate recente no Brasil, que precisa estar em pauta, né? Quem mora na zona urbana, por exemplo, já paga pela água, né? Já paga pelo tratamento da água bruta, que vai se transformar numa água potável e que é gerenciada por um organismo que é do Estado, né? Em alguns estados, né? São Paulo, por exemplo, acabou recentemente, né, de privatizar o organismo estadual que gerencia a água. E isso também é um problema muito grande para a gente poder debater, né? Em que nível as pessoas vão ter acesso à água no momento que ela é privatizada. Por isso que um dos debates muito grande que a gente vem estimulando é transformar esse ente, né, da natureza que tão utilizado de uma forma que não é a melhor forma de cuidado, né, com a água. Quando você se refere à grande quantidade de esgoto, né, que as cidades produzem e contaminam os rios, que contaminam os grandes reservatórios que acabam contaminando a água, e a maior parte da população acaba tendo acesso ou parte significativa, acesso a essa água contaminada, parte também da falta de controle do gerenciamento do tratamento dessa água. E aí é importante a gente entender que a política está dividida em 2 formas, né?
o saneamento básico, né, ele está dividido em duas partes. A parte que tem a ver com o abastecimento da água, que é aquela que a gente tem acesso para beber e para usos múltiplos, e a parte do tratamento de água, que tem a ver com a descontaminação das águas que já são usadas por nós, né? Que é a água cinza, né? A água servida, como a gente chama aqui no Nordeste, ao menos, ou a água que está lá, são as águas escuras, são as águas das fossas, dos esgotos, né? Toda essa água ela precisa passar por um tratamento, e isso também passa pela política das águas no Brasil. Mas tudo isso para dizer que, mesmo assim, a gente ainda se encontra numa situação vulnerável pelo fato de nem todas as pessoas, aliás, de ninguém ter acesso à água como um direito, né? Isso é preocupante porque a água, quando falta, né, ela atinge as pessoas de forma diferente. Aqui no Nordeste, por exemplo, as mulheres são as pessoas mais atingidas quando falta água na região semiárida, né? Porque é dado a elas, culturalmente, a responsabilidade de gerenciar o alimento na casa, de gerenciar a quantidade de água, tanto para ser servida na casa para limpeza, né, para higiene, mas também para a produção de alimentos, né? Então, quando essa água falta e falta de forma diferenciada, então existe um público aí que é atingido e que se torna injusto, né? Por isso que ela precisa realmente ser garantida para todas as pessoas como um direito básico. E temos exemplos aqui na América Latina de países que fazem uma gestão das águas e que reconhecem a importância. Tu pode citar 2 exemplos aqui na América Latina? Sim, pois esse é um debate muito importante. Como a gente faz, não somente nós termos direito à água, mas a própria água, né, representada nos seus corpos hídricos, né, os rios, as nascentes, né, os reservatórios, né, toda a bacia hidrográfica que alimenta, né, toda a natureza que alimenta a partir do ciclo, né, hidrológico, o fornecimento dessa água. Como é que a gente também estende para a natureza o mesmo direito que o nosso de também ser protegido, né, no seu direito fundamental? E qual é o direito fundamental da natureza? Ela exercer plenamente a sua função no meio ambiente, e que a garantia do seu direito olhando ela numa perspectiva de sujeito de direito, possa ser protegida, né? E a água possa não se tornar finita ou contaminada ou em distribuição injusta, né? Então, existem alguns países que estão avançados nessa temática. A Bolívia e o Equador, por exemplo, né? Na Bolívia, né? A partir de uma provocação feita, né, por várias organizações da sociedade civil, organismos governamentais, né, e tantas outras entidades envolvidas, no ano de 2000, inclusive mais de 4.000 organizações envolvidas, se levou uma reflexão muito profunda no âmbito da ONU, né, em 2019, a criação, no dia 22 de abril, do Dia da Mãe Terra. E, a partir dessa reflexão, a Bolívia, né, ela sai aí na frente nesse debate e cria uma lei específica, não na perspectiva da proteção da água, mas mais ampliada, nos direitos da Mãe Terra, né? E a água integrada às características da natureza. Então, eles criaram a lei número 71, né, que tem esse nome, ela é de 21 de dezembro de 2010, e tem esse nome, Lei de Direitos da Mãe Terra.
E, a partir disso, eles criaram princípios, né, de proteção da natureza, reconhecendo a natureza como um ente, um sujeito de direito que necessita das suas diversos cuidados para que possa nos dar, ofertar, né, oferecer o que nós necessitamos, mas dentro de uma harmonia, de um cuidado, né, que acho que numa leitura bíblica seria, né, um cuidado com a criação, né? E a Bolívia sai na frente nesse debate, é um debate recente também, inclusive, né, 2010, e lá a terra, né, aqui a gente chama de Gaia, lá eles chamam de Pachamama, né, então é a lei da proteção da Pachamama. E tanto na Bolívia como no Equador existe esse tema, mas tem outros lugares no mundo que também têm avançado nesse debate. Na Índia, por exemplo, o rio Gange já foi transformado num sujeito de direito, né, a partir de todo esse debate de proteção também daquele grande rio. Na Colômbia também, uma relação dos povos indígenas com um rio chamado Rio Atrato também levou o país a discutir uma lei específica de proteção. E aqui no Brasil, um dado muito curioso, por conta do impacto também, né, do fenômeno que aconteceu lá na Barragem de Mariana, né, em 2015, no rio chamado Rio Doce, né, a própria associação, uma associação de Minas Gerais, chamada Associação Pachamama, representou o Rio Doce como um ente um sujeito de direito e pediu a sua proteção. Isso foi em 2015. Então, aqui já há alguns debates acontecendo para a gente poder olhar para a água como esse ente que também precisa ser protegido, para que nossa vida também possa ser protegida e garantida. E como a sociedade pode influenciar a preservação das águas, Ita? Aí nós temos uma grande responsabilidade, né? A sociedade ela pode compreender, em primeiro passo, né, compreender a política nacional das águas, né, onde estão esses espaços de controle, onde existe o direito garantido da participação da sociedade. E esses espaços de controle estão nos conselhos, né, estaduais, conselhos regionais, conselhos municipais e nos próprios comitês de bacias hidrográficas, né? Em todo o Brasil, funciona da mesma forma a política nacional das águas. Cada bacia que está oficializada na Agência Nacional das Águas, né, gerenciada pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Integração, ele vai funcionar da mesma forma. São 50 integrantes, membros, 25 titulares e 25 suplentes, nessas 3 categorias: a categoria do poder público, a categoria da sociedade civil e a categoria de quem consome a água, quem usufrui da água, que é a categoria dos usuários e das usuárias das águas. E a sociedade ela está integrada porque, além de ser um usuário das águas, também é uma representação, né, seja coletiva ou individual, que pode estar ali defendendo o seu direito à segurança hídrica. Então, os comitês são os espaços importantes que a sociedade, sobretudo a igreja, precisa compreender esse funcionamento e incidir nesse espaço, que é um espaço que é consultivo, mas também ele é deliberativo. Por exemplo, se a gente está numa região, e aí eu vou usar o exemplo da nossa região aqui no semiárido, no Comitê da Bacia do Rio Pajeú, né? Nós temos conflitos de uso da água. Então, existem barragens, reservatórios que precisam ser disponibilizados da melhor forma, que caiba para todo mundo, tanto para bebê humano, animal, e também para a produção de alimentos. E isso é importante que a sociedade compreenda para haver o menos injustiça possível. E a gente que é baseado, né, num princípio de justiça e de paz, né,
tem o dever, na verdade, de se colocar nesses espaços e fazer com que as injustiças elas não aconteçam. Então, a sociedade ela precisa compreender essa política, ela realmente é muito nova, né? Tem cerca de 25 anos, né? Esse Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos foi criado. Nosso comitê aqui tem mais ou menos essa quantidade de anos existentes, mas tem outros comitês que são muito mais recentes. Então, procurar nos sites, né, do próprio governo federal, onde estão oficializados esses espaços de controle, e buscar compreender como se integrar. Existe uma eleição de 3 em 3 anos para integrar esses espaços, e qualquer pessoa pode participar, seja representando individualmente enquanto usuário das águas, ou enquanto alguma empresa, ou algum produtor, algum agricultor, agricultora que use as águas, ou a igreja como uma sociedade civil organizada, entendendo esse espaço como um espaço de incidência e um espaço de aplicação dos princípios da justiça, né, da paz e do direito à paz e do direito à justiça, né, baseados aí no princípio cristão. E além de participar como um integrante da sociedade civil organizada como um todo, tu terias alguma orientação ou pistas para dar para a atuação das igrejas em prol da preservação e da garantia do direito humano à água? Sim, é princípio da igreja lutar em favor das pessoas que se encontram em realidades injustas, né? E por esse princípio a gente já compreende que a igreja precisa estar integrada nesses espaços para fazer com que a justiça ela aconteça. E a justiça acontecer, numa linguagem de igreja, são as boas novas, né? Poderem ser plenamente usufruídas pelas pessoas, né? Para que elas possam ter essa vida justa, essa vida completa, essa vida plena, né? Elas também precisam estar garantidas nos seus direitos. Então, já é um princípio básico das igrejas olharem para a água como uma oportunidade de fazer justiça. Mas tem ainda um outro aspecto que tem a ver com a igreja e com a água, que é a perspectiva do conhecimento, né? À medida que as pessoas compreendem as suas necessidades e os seus direitos e o seu poder de incidência, elas estão, vou usar uma analogia, bebendo de uma água, de um saber, né? Que vai fazer a diferença muito grande na vida das pessoas. Então, a igreja tem esse papel de abrir os olhos das pessoas a partir desse olhar da formação e da compreensão dos seus direitos. Então, você tem o acesso à água, literalmente, ao recurso hídrico, como um direito, mas você também tem um papel de fazer com que as pessoas bebam, né? Tenham sede de uma água que traz justiça, né? E a sede de justiça é muito refletida, né? E trazida no âmbito teológico. E aí a igreja tem esse papel e a gente compreende que juntos, né, e juntas, todas as pessoas têm uma condição muito forte de transformação e um poder de transformação muito grande quando compreendem o seu papel na sociedade. Rita, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco sobre esse tema tão importante. E em nome da Diocese Anglicana de Brasília e do podcast Radar Direitos Humanos, eu te agradeço pela participação. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Nós que agradecemos. O tema das águas, sobretudo a água como sujeito de direito, é um tema muito novo no Brasil, mas é um tema necessário. Então, a gente tem condições, de repente, em outros momentos, aprofundar em alguns aspectos específicos, né? Quando você olha na perspectiva da saúde, na perspectiva do saneamento, né? Na perspectiva da garantia da água de beber, né? Água potável. Então, tudo isso tem alguns aspectos que precisam ser aprofundados.
e que, de repente, a gente se coloca também à disposição para compreender melhor isso em outros momentos. A água, por exemplo, ela tem um papel muito forte na vida das mulheres, né? E quando você faz um recorte não só de gênero, mas de raça e etnia, então isso se agrava mais ainda. Então, como é que essas injustiças elas podem ser resolvidas a partir desse aprofundamento do conhecimento, né, dessas temáticas, né? Conhecer para poder se engajar e para poder defender e fazer com que o amor baseado na justiça e da paz ele aconteça, né, a partir da essência da igreja. Perfeito, Rita. Mais uma vez, muito obrigado. Esperamos nos encontrar em outros momentos de debate e discussão sobre a água, essa coisa tão essencial para nossas vidas. A você que nos escuta, eu desejo que permaneça saudável, permaneça segura e desejo que nos encontremos no próximo episódio. Até mais. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.